Estados físicos da matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Ela pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constituem, obedecendo a 2 fatores: força de coesão e força de repulsão. A força de coesão faz com que as moléculas se aproximem umas das outras, e a força de repulsão faz com que as moléculas se afastem umas das outras. Sólido. Nesse estado físico da matéria, as moléculas estão muito próximas, possuindo forma e volumes fixos, e não sofrem compressão, predominando as forças de coesão. Por exemplo, no cubo de gelo, as moléculas estão muito próximas e não se deslocam a menos que possuam o aquecimento. Líquido. As moléculas estão mais afastadas do que no estado sólido, e as forças de repulsão predominam. Os elementos que se encontram nesse estado possuem formas variadas, mas volumes constantes, adquirindo a forma que o recipiente tem. Exemplo, se colocarmos água em uma jarra, a água vai ficar do formato da jarra, e assim vai diferindo de recipiente para recipiente. Estado gasoso. O movimento das moléculas nesse estado são bem maiores do que no estado sólido e líquido. As forças de repulsão predominam, fazendo com que as substâncias não tomem formas e nem volume constante. Se mudarmos a pressão exercida sobre um gás, podemos aumentar ou diminuir o volume dele, sofrendo compressão e expansão facilmente. Existem 5 processos de mudança de estado físico. Primeiro, fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido, por meio de um aquecimento ou derretimento. O exemplo é o cubo de gelo, quando tirado do congelador, vai derretendo e transformando-se em líquido. Segundo, vaporização. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Obtido em 3 maneiras. A primeira maneira é a calefação, que é por meio do aquecimento. O exemplo é quando passa o ferro quente na roupa molhada. Segundo, ebulição. É bem mais rápido do que a calefação, dependendo da temperatura. O exemplo é fervendo a água ou o bule com água dentro. Terceira maneira é a evaporação. Essa é uma forma mais lenta. Um exemplo é a roupa no varal, secando naturalmente com a temperatura ambiente. Terceiro processo de mudança de estado físico é a liquefação ou condensação. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido por meio do resfriamento. Quarto, solidificação. Passagem do estado líquido para o estado sólido. É o inverso da fusão. Exemplo é a água líquida transformando-se em gelo. E quinto, sublimação. É a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. O exemplo é o gelo seco